Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da terra de Santa Cruz. Quem vos fala é o Dr. Yuri Maria. E hoje completamos um ano da perícia da carta de Monsenhor Guerard de Larieux. Bem como também um ano de silêncio escandaloso por parte dos sede privacionistas, ou conclavistas Novus Ordo, ou neotesistas, como queiram se denominar. Eu só peço que não os confunda com os sede vacantistas, ou os totalistas, ou os belarminianos católicos. Isso eu rogo, por favor, que não confundam essas duas alas. Paremos de denominar tesista de sede vacantista. Isso fará um bem à nossa alma, um bem ao catolicismo. E, pois bem, vimos que quando o senhor Remy publicou a carta da renúncia de Guerard, que renunciava à tese de Cassitiaco, algumas pessoas aqui no Brasil, na época, ficaram surpresas, e muito surpresas. E dentre essas pessoas está o reverendo Padre Romero, que era um dos professores do Seminário São José naquele período. Quase que imediatamente, ao saber da carta, Padre Romero escreveu ao seu amigo Padre Ricossa um e-mail, questionando se a carta era verdadeira. E Ricossa, também surpreso no e-mail, respondeu ao Padre Romero, que ficou também surpreso e disse que sim, a letra do Guerard. E isso tudo, isso que estou falando aqui para vocês, a testemunho do bispo Dom Rodrigo, dos seminaristas, que estavam presentes quando o Romero recebeu o e-mail e enviou o e-mail. Contudo, algumas semanas depois, Padre Ricossa, os tesistas, escreveram um artigo depois, dizendo que não era autêntica, que jamais o Padre o Guerard se retratou, etc., e toda aquela causa, né? Dizendo que a carta é falsificada, é uma fotocópia, tem que ver a verdadeira, não tem data, não sei o quê, pode ser muito facilmente. Enfim, o que nós fizemos? Contratamos um perito para ver se realmente não é ou não é uma carta falsificada, não é, o que é. E tá lá o laudo de um perito da justiça. É verdadeira. Ele chama a tese de idiota, full tese, e que contém enormes erros teológicos. Está lá, é do Guerard. O que vocês deveriam fazer? Contratar um perito aí e contestar a perícia. O laudo é muito mais fácil, já está o laudo lá, já está tudo lá. Ele vai ter que contestar o que está escrito ali. Ele descreveu a perícia ali. Ele não só falou assim, ó, é verdadeira. Não, ele descreveu como que foi feita cada item, cada coisa. É impressionante. É verdadeira. Então aqui pegamos uma mentira de Padre Ricossa. A fama do Padre Ricossa na Itália é de ser um senhor Williamson italiano, um senhor Williamson, um agente oculto de Ratzinger, que tem propósitos de atomizar e aniquilar as posições católicas contra o Novus Ordo, segundo o senhor Remy e o site Virgo Maria. Entendam então os senhores um pouco sobre isso. Muitos inimigos se infiltraram na igreja. E não pense que eles são amigos entre si. Eram amigos até a usurpação de João 23. Após isso, há uma espécie de briga entre esses infiltrados. Infiltrados anglicanos, comunistas, ortodoxos, maçônicos. O próprio bispo Felley da Fraternidade já relatou que existe em ativa atuação 4 maçonarias eclesiásticas dentro do Vaticano. A seita Rosa Cruz quer que os católicos sejam os mesmos, os tradicionais, os tradicionalistas, mas também querem que eles aceitem as mudanças de Paulo VI. Porque assim eles vão conseguir legitimar a sua igreja protestante com aquela teoria dos 3 ramos e dizer que essa igreja episcopal da Inglaterra, essa protestante, os ortodoxos e a católica formam a igreja de Cristo, verdadeira. São 3 ramos de uma só videira. Essa é a teoria herética que foi proposta aí para que nós seguíssemos. E para isso querem a todo custo esconder dos católicos a mudança essencial dos sacramentos da ordem de Paulo VI. E para isso eles infiltram seus agentes nos meios tradicionais. Tem que ser nos meios tradicionais. Porque a resistência a essa heresia modernista está nos meios tradicionais. Qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento básico olha para aquilo ali, aquela igreja que está ali, que estão querendo falar que aquela ali é a igreja visível, impressionante, e falam, isso aí jamais é católico. Um DJ tocando
um padre DJ tocando e sendo promovido, querendo ainda ser bispo. Enquanto a gente aqui rezando a missa em latim é excomungado, é tratado pior que o pior prisioneiro de todos os tempos da Igreja Católica. Impressionante. Ecumenismo para todos os protestantes, ecumenismo zero para os tradicionais. É assim que funciona o Novo Zordo. Então é isso, eles querem esconder os sacramentos. Por quê? Porque assim eles querem que nós aceitemos o Novo Zordo e querem assim também esconder a invalidade dos padres e bispos do Novo Zordo. E é isso a essência do plano dos cabeças da fraternidade, da resistência e também deste Instituto Mater Boni Concili de Ricossa. Ricossa escondeu e negligenciou o estudo sobre a validade das ordenações e sagrações sacerdotais do Novo Zordo. Ricossa também interpretou hereticamente o Apocalipse de São João, dizendo que ele não fala de eventos futuros, mas sim do passado até o período de Nosso Senhor Jesus Cristo aparecer na Terra. Então, Ricossa premeditadamente confundiu os católicos sobre os documentos do Santo Ofício, com o intuito de dizer que a aparição de Nossa Senhora de La Salette foi condenada. E tal aparição é tão essencial aos nossos tempos, é tão evidente que aconteceu aquilo mesmo. Roma perderá a fé. Segundo os bispos e papas da Igreja, é uma espécie de apocalipse de Nossa Senhora. Ricossa e seus adeptos da tese incentivam os católicos a menosprezarem as aparições privadas, bem como as de Nossa Senhora de Fátima, de La Salette, entre outras. Todos que falam que essa Roma aí é apostasia geral, né? E tudo isso para deixar os católicos o quê? Mansos e mornos com essa usurpação de Roma e para esconder os avisos dos céus sobre essa apostasia. Dar uma visão mais amigável, favorável a esses hereges malditos. E os seus propósitos são os mesmos que os da maçonaria. Querem ter um vínculo com essa seita Novo Zordo, deixar os católicos nas suas dependências. E isso é o mesmo que deixar os católicos nas dependências da maçonaria eclesiástica satânica. Vemos as suas táticas, que é tão antiga como a serpente, de enganar os católicos. Primeiro eles ganham a confiança, publicando artigos, obras de grande valor, de grande peso, mostram, né, a erudição toda. E após adquirido o respeito e a fama, eles vão introduzindo suas pequenas heresias, vão cortando aqueles mais, os mais católicos fervorosos ali, ocultando as ocultações maçônicas e suas artimanhas. A gente não viu isso? O padre Ricossa começou a reabilitar cardeal Rampolla do nada, como um cardeal ortodoxo da fé, desviando a atenção dos católicos da maçonaria satanista Rosa Cruz. Que padre que está assim tão preocupado com a atenção dos católicos aceita Rosa Cruz? E é tão feio, não sei se é a palavra feio, né? Eu não vou falar outra palavra aqui que não cabe, mas é uma coisa pior, queria falar uma coisa pior. Mas é tão feio um padre mentir. E como pode padre Ricossa mentir desse jeito? Então, meus caros, faz um ano que não tivemos nenhuma resposta da carta de Guerhard, que foi periciada. A forma da perícia está lá bem descrita. Impossível negar. A carta é do próprio Guerhard. A perícia serve para isso. E não há nenhuma falsificação. Estamos hoje aqui sem nenhuma resposta. 0, 0, 0. E o que é impressionante, como temos o fato de que Guerhard renunciou à tese, e ainda chamou de tese idiota, com enormes erros teológicos, ninguém mais, ninguém menos que Guerhard, um teólogo autorizado de Pio XII para dizer isso, não é? Isso já deveria bastar para qualquer tesista normal, que a pessoa que vai entrar na tese, o próprio inventor da tese, que é o teólogo autorizado, já disse que é uma tese idiota e que contém enormes erros. Agora, essa parte teólogo autorizado de Pio XII, essa questão toda orquestrada do Guerhard, essa coisa montada, a gente tem que um pouco que desmontar aqui. Porque nós estamos lidando com tesistas. E a gente viu aqui que tesista não é uma pessoa que se possa confiar. Precisa dizer mais alguma coisa a uma pessoa que muda a interpretação do Apocalipse de São João. Isso é heresia. Isso é heresia. De pessoas que premeditadamente querem condenar uma aparição de Nossa Senhora.
em que ela está chorando. Enfim, vimos que Gerhard renunciou à tese, porém algo de estranho cheira no ar, tão podre quanto o cheiro de heresia e mentira, né, do Monsenhor Sembor, que foi desmascarado ali pelo Gabriel, o senhor Gabriel, do Instituto Santa Maria Margarida Lacoque. E Monsenhor Sembor ali oculta premeditadamente as passagens nos teólogos, né, para provar a sua tese nova ali inventada de Cassitiaco. Uma vergonha, uma coisa imoral, indigna, digna de uma boa fogueira nos bons tempos do catolicismo. Estamos lidando com tesistas e devemos desconfiar. É isso mesmo, devemos desconfiar. É uma paixão desenfreada. O amor pela verdade não está aqui. Gerhard renunciou à tese e cheiramos algo de estranho no ar quando a gente lê o artigo do Dom Murro, de Padre Murro, acho que é assim que se pronuncia, Padre Murro, e amigo do Ricossa, e esse artigo era sobre a morte de Gerhard. Então lá ele narra para a gente como que foi essa morte de Gerhard. E os testemunhas desse artigo são ele e o Padre Ricossa. Então o Padre Ricossa você já vê que não tem muita confiança, né? Vamos dar um voto de benevolência pro Murro, vamos ver o que ele está falando aqui. Só que para azar dos tesistas, eu sou médico e por coincidência também nasci no mês e no ano da publicação desse artigo. E agora eu vou analisar a situação médica de Gerhard descrita no artigo e vamos ver se é crível tudo aquilo que o artigo já é escrito de forma dramática, parece que está falando de um santo ali. Vamos ver. Então, o artigo ali, como morre um homem de Deus, né? Ele descreve a gravidade da doença, ele estava com uma doença hepática ali, insuficiência hepática, né? Então, ele sabe-se que manteve a lucidez quase até o fim, para grande espanto dos médicos e das enfermeiras. Apesar da sua fraqueza e do seu cansaço, ele continuou a examinar a verdade sobre várias questões. Quer fossem argumentos doutrinários, responderam os visitantes aos sacerdotes para esclarecer, explicar, aprofundar certos aspectos da tese de Cassitiaco. Então aqui ele já colocou a sua pitada dando legalidade. Só o Ricossa e o Murro sabem esses aspectos, né, aprofundados da tese que o Gerhard disse ali à beira-lei. Então eles têm ali, eles poderiam ali, então, segundo esse artigo, ser favorável a esses dois padres aí continuarem a inovar a tese, porque ela caducou, eles podem agora inovar. Aí fala, porque eu tava lá na morte do Gerhard, ele falou pra mim umas coisinhas, então acredita em mim. É isso aí que tá dizendo esse artigo. Depois ali, mais pra frente, ele fala como que foi. Então ali, pelo que eu vi aqui, o Gerhard tava com insuficiência hepática. Como ele durou 1 mês e pouco ali, provavelmente alguma cirrose ou algum hepatite, alguma coisa assim. Não sei se era um câncer, parece que era um câncer hepático ali. E parece também, ele fala depois, um outro artigo do padre Romero, que quando ele fez, respondendo ao senhor Remy, ele fala aqui, o padre Romero, né? Sobre a suposta retratação de Gerhard, o nome do artigo, né? Aí lá no artigo você vai encontrar que o padre Romero fala: permanece o fato que os sacerdotes do Instituto, particularmente Dom Giuseppe Muro, e também por 1 semana Dom Ricossa estiveram juntos a Monsenhor Gerhard, junto à senhorita Madon, em todo o período durante o qual o bispo foi internado no hospital. Todo o período, então. Confira no artigo do Dom Murro. Então, a pessoa tem que crer que Dom Murro e Padre Ricossa estavam lá. Então você tem que crer em 2 tesistas fanáticos dizendo que Gerhard sustentou a tese no fim da até o fim da sua vida. Então, fazendo numerosas perguntas relativas precisamente à sua tese teológica. E o teólogo dominicano perfeitamente lúcido, apesar da enfermidade. Então aqui eu tenho que entrar na parte médica, o que eles querem dizer, essa enfermidade, né, do Gerhard. Existe uma coisa chamada encefalopatia hepática, que é causada por muita amônia, né, que é a causa da doença, da insuficiência hepática. E isso é uma coisa que qualquer médico pode descrever. A pessoa vai perdendo a consciência, vai ficando com delírios. Naquela época não tinha tantas novidades assim no tratamento. Então é por isso que eu não creio
que ele esteja perfeitamente lúcido até o fim da vida, tá? Por causa dessa enfermidade. Não creio mesmo. Quem vai crer aqui é nas palavras do Murro e do Ricossa. Então você tem que acreditar nesses dois. Ele estava perfeitamente lúcido ali ensinando teologia no leito da morte dele. Maravilha, maravilha. Sempre respondendo a eles, confirmando até o último sua tese. Eles consideram que o amor da verdade de Monsenhor Guerard, do qual tanto fala o mesmo Sr. Remy, o havia obrigado se houvesse realmente mudado de opinião. A advertir em primeiro lugar a estes sacerdotes que haveriam se seguido em erros teológicos enormes. Então, câncer hepático em estágio final, provavelmente era isso que Guerard tinha, provavelmente pelo tempo, né, pela causa também, provavelmente é isso. Mas no último dia de sua vida, prestes a suspirar para a morte, dou murro em seu artigo, que é um artigo, se você ler, é propagandístico, estilo da KGB. Estilo KGB. Escreve ali que Guerard conseguiu discutir novos aspectos da tese aos seus visitantes, né, os dois padres mais fanáticos do mundo da tese, e ainda conseguiu rezar o rosário, meditar e recuperando a lucidez de forma até que os médicos e enfermeiras ficaram surpresos. Nossa, como está lúcido com essa doença. Impressionante. Impressionante. A gente sabe que paciente assim com muita amônia e afeta o neurológico do paciente, causando encefalopatia hepática, causando confusão mental. É importante. Em estágios mais graves, até o coma, a dor abdominal, um abdômen distendido ali, né? Constipado, é também insuportável, bem como a falta de ar, né? Tem também isso, causado pela retenção hídrica, pela pressão abdominal, entre outras coisas. Então, diante de tudo isso, né, ele não estava comendo nada, estava lá emagrecido, estava lúcido, pleno, conversando, debatendo teologia com os padres Murro e padre Ricossa. Então é isso que o padre Murro quer nos fazer acreditar. Guerard estava lindo, lúcido, calmo, discutindo tranquilamente novos aspectos da tese, e então suspirou. É isso mesmo. Então a gente tem aqui duas vertentes. Uma, a carta que é de Guerard, verdadeiramente provado. A letra é dele, a carta não é falsa, não tem falsificação. Eu quero ver a original. Esse documento mostra que não precisa da original. Ele consegue ali já ver se tem ou não alguma falsificação. Temos de um lado isso, toda essa prova legal, que é do Guerard. E do outro lado, ter duas testemunhas dos mais fanáticos, o padre Ricossa, que já vimos que é mentiroso, e um dos piores lobos que possa existir, totalmente filtrado, totalmente se passando por tradicional, sede vacantista, etc. E temos aí o padre Murro, que fez esse artigo propagandístico todo. Pega esse artigo, dá uma lida, coloca uma música bem melosa, bem chorosa, e dá uma lida. Que propaganda E temos que confiar nessas duas testemunhas, contra o laudo pericial. Então aqui eu creio que é outra mentira do padre Murro. Guerard renunciou à tese. Os dados clínicos da doença não batem com a apresentação no leito de morte pelo padre Murro. E é triste, essa tese é triste. Temos aqui também outras falácias inventadas pelos tesistas a respeito do Guerard. A gente também eles sempre falam, né, o Guerard foi o primeiro a não citar o nome de Paulo VI na missa, então devemos isso a ele. Nossa, que honra. Então os tesistas dizem isso, esquecendo, porém, que aqui há um equívoco. E também eles fazem isso para menosprezar quem foi o verdadeiro, né, autor da missa não unacum. Se o senhor é padre ou bispo, você, padre Gabriel, padre da CMRI, Frei Diabo, se reza hoje a missa em não união, a missa não unacum, você deve agradecer ao reverendo padre Secada, e não a Guerard. Porque se dependesse do Guerard, o senhor rezaria a missa unacum sedes apostólica. É isso mesmo, uma novidade teológica tão nova quanto qualquer novidade dessa seita do Concílio Vaticano II. Unacum sedes apostólica. Impressionante. Inclusive, eles rezam isso aí, inclusive até hoje, se brincar, lá na Itália. Outra coisa, né? Guerard foi teólogo de Pio XII, responsável pela proclamação do dogma da Assunção. Quando eles falam assim, parece que foi o Guerard que foi lá e promulgou o dogma da Assunção de Nossa Senhora. Eu procurei isso daí, né? Procurei a fundo. Só tem uma pessoa que escreveu sobre o Murro, Padre Murro.
Então, se você fala isso aí, Gerhard estava ali com Pio XII, escrevendo para Pio XII, só, confirma só Pio XII aqui, só assina aqui, proclama que tá tudo feito. Se tu crê nisso, é por causa do Padre Murro. E foi o único lugar que eu encontrei essa informação. Pelo contrário, quando eu vou pesquisar sobre essa proclamação, tinha pedidos do mundo inteiro, tinha 3 milhões de leigos da Espanha, não lembro o número, foi um número muito grande, de leigos da Espanha pedindo, outros padres e bispos. O Pio XII pediu o conselho de 350 bispos e então escreveu o dogma. 350 bispos. E a escrita está totalmente no estilo rebuscado único de Pio XII. Ele gostava de escrever por conta própria todas essas coisas. Então, a única coisa que eu vi isso daí foi com, o Padre Murro. Eu acho que isso é uma propaganda também. Porque eles querem... A gente tem que fazer uma desconstrução desse mito do Gerhard. E hoje comemoramos 1 ano da perícia da carta, que não tem nenhuma resposta dos tesistas. 0. Então alguns católicos, infelizmente, porque eles estão imbuídos do modernismo, de coisas que eu também até um tempo atrás estava, antes de ser sede vacantista, estudar as coisas que o Monsenhor Rodrigo passa e tudo mais. Acham que a maneira de fazer alertas aqui, denúncias, dizem que é algo escandaloso nesse canal. É escandaloso, não é católico. Então, a esses católicos eu quero ler um trecho do livro Liberalismo é Pecado, do padre Sardá e Salvani, sobre a denúncia de autores heréticos. Dom Sardá fala sobre isso. Então vamos lá. Assim como as ideias não se sustentam de forma alguma por si mesmas, elas não se espalham ou se propagam por seu próprio fato. Não poderiam ser reduzidas a si mesmas, produzir todo o mal de que padece a sociedade. Elas são como flechas e balas que não machucariam ninguém, a menos que fossem disparadas com um arco ou com uma arma de fogo. É, portanto, o arqueiro e o fuzileiro que devem atacar primeiro quem quiser pôr fim ao seu tiroteio assassino. Qualquer outra forma de guerra será liberal. Os autores e propagadores de doutrinas heréticas são soldados com armas carregadas de projéteis venenosos. Suas armas são os livros, o jornal, o discurso público, a influência pessoal. É suficiente ir para a direita ou para a esquerda para evitar os golpes? Não. A primeira coisa a fazer, a mais eficaz, é desmontar o atirador. Portanto, convém retirar toda a autoridade e todo o crédito do livro, do diário e da fala do inimigo. Mas também convém, em certos casos, fazer o mesmo à sua pessoa. Sim, por sua pessoa, que é inquestionavelmente o elemento principal da luta, pois o artilheiro é o elemento principal da artilharia e não a bomba, a pólvora e o canhão. Portanto, é lícito, em certos casos, revelar sua infâmia em público, ridicularizar seus hábitos, arrastar seu nome na lama. Sim, leitor, isto é permitido em prosa, em verso, em caricatura, em tom sério, lúdico, por todos os meios e processos que o futuro inventar. Por todos os meios e processos que o futuro inventar. Só é importante não colocar mentiras a serviço da justiça. Os padres que já citamos fornecem provas dessa tese. Os próprios títulos das suas obras dizem, em voz alta, que em suas lutas contra as heresias, seus primeiros golpes foram dirigidos contra os heresiarcas. As obras de Santo Agostinho trazem quase todas no cabeçalho o nome do autor da heresia que combatem. Muito da polêmica do grande doutor era pessoal, agressiva, biográfica, por assim dizer, bem como doutrinária, lutando lado a lado com o herege, tanto quanto com a heresia. O que dizemos de Santo Agostinho poderíamos dizer de todos os santos padres. De onde o liberalismo tirou a nova obrigação de combater o erro apenas desconsiderando as pessoas, cobrindo-as de sorrisos e lisonjas? Que eles se apeguem à tradição cristã sobre isto,
é que nós, os ultramontanos, defendemos a fé como sempre foi defendida na Igreja de Deus. Que a espada do polemista católico machuque, que fira, que vá direto ao coração. Esta é a única maneira real e eficaz de lutar. Dom Sardá e Salvani, Liberalismo e Pecado, 1884, capítulo 23. Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da terra de Santa Cruz.